Pessoal, como vão? Tudo bem? A gente está gravando aqui ao ar livre, em Sintra, ainda dentro do Hotel Sete Ais, Tivoli. Aqui em Sintra tem dois Tivolis, esse é o Tivoli Sete Ais, que é um palácio, e mostrei meu consultório, né, que é maravilhoso. E a gente está aqui para conversar um pouco a respeito, numa visão astrológica, numa visão matemática celeste, numa visão energética, sobre um bocadinho de Portugal, um bocadinho do Brasil e outros assuntos que possam aparecer. Com quem eu estou? Estou com João Medeiros, que inclusive eu pedi para apresentar o livro dele, um dos livros, né? São três, né? São três livros. Esse eu comprei no congresso que a gente se encontrou. A gente se conhece há 4 anos, né? Então, eu vou apresentar primeiro João Medeiros. Ele, na linha dele, ele seguiu a linha da economia. E eu vou perguntar o porquê. Em algum momento ele saiu da economia e foi para a área da astrologia. Hoje é um grande professor. Nessa viagem eu estou entrevistando 2 grandes profissionais de astrologia de Portugal, que a gente tem o Luís Resina e o João Medeiros. São as pessoas que eu considero tops nessa área de astrologia, principalmente quando a gente fala da astrologia pessoal, do mapa natal, até uma astrologia mundana, a astrologia mundial. E a gente vai comentar sobre as eras, vai conversar sobre Portugal, sobre o Brasil, horas indo numa astrologia mundana, horas indo numa astrologia pessoal. Então, estou apresentando aqui João Medeiros, seja muito bem-vindo a esse espaço. E você fala em português de Portugal, então você fala um pouquinho mais devagar, para que o pessoal do Brasil que não conhece ainda Portugal entenda. E quero te dar, antes de tudo, parabéns por tudo que você tem feito, porque as escolas, os alunos, eu tenho colegas astrólogos que estudaram com você, então assim, você é uma referência, junto com o Luís Resina, aqui em Portugal, na área da astrologia. Olha, Alexandre, eu vou falar muito devagar e espero que me entendam bem lá no Brasil, porque eu tenho um país pelo qual eu tenho um grande amor e um grande apreço, e quero agradecer muito este convite, porque acho que estamos numa fase, numa época em que as parcerias, todas elas, são muito bem-vindas. Como você sabe, nós vamos entrar no domínio do ar nos próximos 200 anos, e o domínio do ar é um domínio cooperativo e de parceria e de intercâmbio e de comunicação das diversas visões dos mesmos assuntos, mais do que num domínio de terra, ou da posse, ou da competição, ou do ego. E, portanto, historicamente, Portugal e Brasil têm laços muito fortes, e eu espero que dentro da astrologia, que é uma linguagem mais universal ainda do que pode ser, por exemplo, a linguagem inglesa ou a linguagem portuguesa, que nós consigamos fazer mais pontes e no fundo conseguimos nós próprios sermos mais felizes e ajudar as pessoas todas com quem nós trabalhamos, sejam alunos, sejam clientes, a serem mais felizes. E quero te agradecer em particular, porque sei que tu és uma pessoa, nós aqui em Portugal chamamos por tu, não por você, mais facilmente, mas quero agradecer pelo teu percurso também, porque não é assim tão comum alguém ter um percurso tão diversificado e profundo em muitas áreas terapêuticas em simultâneo. Ser bom astrólogo, bom acupunctor, mestre de Qigong, constelador e ainda fazer vídeos e outro tipo de divulgações. E plantar árvores. E plantar árvores não está ao alcance de qualquer pessoa. Portanto, obrigado pelo convite. A Isabel Guimarães fez há 4 anos atrás um congresso, ela é de Porto, um congresso luso-brasileiro que solidificou essa união, porque foi um super congresso entre brasileiros e portugueses,
E a partir dali começou os congressos internacionais. Teve o segundo agora, semana passada. Um foi em Porto, há 2 anos atrás, e esse agora aqui em Lisboa. E esse entrelaçamento, ele é muito importante, porque o conhecimento que a gente tem do mapa astrológico não é nada esotérico, é uma coisa profunda, terapêutica e deve ser didática. Então a minha função quando você chega num nível de conhecimento, é passar para os outros. Então você foi escolhido a dedo. Vamos começar, né? Bora. Vamos começar. A única coisa que não está acontecendo com vocês é que a gente está olhando lá, a vista nossa é mais bonita. Aqui todo é o litoral, o mar, as cidades, né? Sem dúvida. E lá, nós daqui vemos o Palácio da Pena, que é dos palácios mais bonitos de Portugal, muito colorido e muito bonito. É isso, né? Então, o convite já faz parte para vocês virem a Portugal, para vocês conhecerem o trabalho dos astrólogos daqui. E aqui esse é o ponto principal de Portugal, na minha opinião, que é Sintra. Profundo, com locais templários, locais maçônicos, com locais cabalísticos. Aqui realmente... Sintra tem muita tradição, para além de ser um local por demais bonito, lindo, tem uma tradição esotérica e há quem diga até que há cultos do Neolítico aqui em Sintra. Portanto, é um local já muito tradicional e com uma energia muito própria, muito diferente, por exemplo, da energia de Lisboa, que é a 2 passos, mas não tem nada a ver. Parece que é outro universo. Outro universo. Um universo mágico. Eu vim para cá, fiquei naquele quarto. Depois eu fui para Lisboa e quis ir embora de Lisboa e voltar para cá. Eu entendo. Quis voltar. Vamos conversar. Você é um especialista sobre Portugal também, numa visão de astrologia mundial e das fases de Portugal. Vamos começar a falar sobre isso, né? E depois a gente entra naquela parte terapêutica que eu comentei lá em Lisboa para você, né? Com certeza. Então é o seguinte, sim, há muito tempo que eu estudo, os meus primeiros estudos da astrologia, quando eu ainda era aluno de astrologia, o meu primeiro livro, por exemplo, foi sobre uma visão cíclica da história de Portugal. E então é interessante constatar que factos aparentemente aleatórios, que nós associaríamos como algo completamente fortuito e impossível de controlar ou de planear, como o quê? Toda a série de acontecimentos históricos, casamentos, tratados, guerras, crises sucessórias e outro tipo de eventos. Quando nós analisamos do ponto de vista geométrico, cíclico, a história de Portugal, ela é matemática, ela é precisa e, para além disso, é como se fosse todo um zodíaco natural construído nas fases da história de Portugal. Então, como é que funciona? Na astrologia antiga, de origens egípcias de Alexandria, havia ciclos associados ao prazo de validade das dinastias. E esses ciclos eram chamados os ciclos máximos dos planetas, que é como se fosse aquele prazo de validade do iogurte. Se determinado astro estivesse associado a determinado país, a certa região, tendo esse astro, por exemplo, a Lua, tem anos máximos de 520 e tal anos, então haveria uma tendência para uma dinastia durar 500 anos. No caso português... Como uma curva ascendente e descendente. Tal e qual como um ciclo da Lua. Uma fase nova de romper, criar identidade e independência. Um quarto crescente, crise de força. E uma lua cheia de apogeu, de auge, de consolidação, a maré cheia. E depois um quarto minguante, que normalmente é uma fase de crise, de desagregação, até chegar à lua nova, que é o próximo ciclo de romper de uma nova dinastia. Então o que se passa é que Portugal está associado
ao ciclo máximo de Saturno, de 256 anos. Então, se nós formos somar aos anos de fundação de Portugal, o período de 1128 a 1143, os 256 anos, nós temos exatamente as dinastias a começarem e a terminarem. O que é incrível. Isso está nesse livro. Está nesse livro. Eu cheguei a ver. Isso aqui está nesse livro. E, portanto, logo por aí, nós ficamos um pouco espantados, porque do ponto de vista estatístico, e você falou do meu percurso, sem dúvida, eu formei-me em economia, dentro da economia especializei-me em estatística, trabalhei em estatística 4 anos no Instituto Nacional de Estatísticas Português e vamos dizer que é quase uma impossibilidade estatística o que acontece na história de Portugal, se não mesmo um milagre. Então, não basta, contudo, só analisar dessa perspectiva, ou seja, não é só o facto de os ciclos serem 256 anos certos, é o facto de cada ciclo seguir a estrutura de uma lua cheia e de uma lua nova, com as diversas fases, com o quarto crescente, lua cheia, quarto minguante, lua nova. Mas para além disso, se juntarmos os diversos ciclos, nós obtemos o que eu chamo o zodíaco de Portugal. Então, em que cada fase retrata muito do arquétipo de cada signo. Então, não é fácil de explicar assim sem diagramas, sem um flip chart, mas a ideia é mais ou menos esta. Nós podemos dividir o ciclo 256 por 4 e temos um quarto ciclo de 64 anos. Então temos aí as fases da lunação, digamos assim. Mas se dividirmos cada ciclo, não por 4, mas por 3, temos sensivelmente 83 a 84 anos. Ou seja, cada ciclo corresponder a 3 signos. E, portanto, cada signo de 83 a 84 anos. E assim nós conseguimos compreender todo o sentido estratégico da história de Portugal, como também a fase atual. E é impressionante ver as correlações que existem. Vou dar só 2 exemplos simples. Nós na fase de Câncer, ou seja, a fase de Caranguejo, que correspondeu ao início da segunda dinastia, começada com Dom João I. Como sabem, Câncer é um signo de água cardial ou cardinal e correspondeu ao início das navegações, ou seja, em que o arquétipo da entrada na água se assume com toda a força. Por exemplo, outro signo de água, mais à frente, Escorpião, correspondeu à fase do maremoto em Lisboa, da destruição de Lisboa e renascimento, correspondeu à fase do governo do Marquês de Pombal, bastante com uma força, com um poder muito absoluto, e também à fase das invasões francesas, pronto, portanto uma fase muito escorpiónica. E se nós continuarmos, em cada signo nós vemos essa mesma correlação a acontecer, o que eu acho muito incrível, como se toda a história de Portugal fosse um templo e fosse um exemplo desta arquitetura sagrada que nós vemos acontecendo nos mapas natais. No mapa de cada pessoa nós vemos isso acontecer, mas não é assim tão habitual vermos isso acontecer a uma escala tão grande que envolva 800 anos de história, o que eu acho bastante impressionante. Interessante, Brasil, em paralelo, eu coloquei, não sei se foram nas aulas ou em umas palestras, eu acho que não tem vídeo, o Brasil está num processo de adolescência ainda, porque a gente tem quase nada de história. Tem história, mas de tempo cronológico a gente tem muito pouco tempo. E aqui já está quase formando um ciclo inteiro. Sim, na minha opinião, Portugal terminará este ciclo completo do zodíaco no ano 2167, ou entre 2154 e 2167. Está a chegar ao meio da fase Aquário, e que corresponde ao quarto auge histórico, sendo a fase Aquário uma fase tecnológica e uma fase mais de auge intelectual do que propriamente um auge de domínio territorial sobre os outros, como aconteceu, por exemplo, no auge de Leão, que correspondeu à época, vamos chamar áurea, dos descobrimentos. Okay? Então nós estaremos a viver, chegada à metade de Aquário, que é no fundo o quarto auge, o quarto clímax. No caso do Brasil, e já agora voltando só fazendo um paralelo com Portugal, Portugal vive sob
ligação mais direta com o arquétipo da água, por uma série de razões, que eu não vou mencionar. De astrologia você pode mencionar. Pronto, o facto de ser um povo mais pacato, ligado ao mar, ligado à poesia, um povo melancólico, um povo empático, um povo até, às vezes, mais ligado à família, um pouquinho triste, saudosista, mas pronto, com uma cultura... Até o fado é a expressão disso, né? Exatamente. E, portanto, não há muita dúvida que Portugal estará associado a arquétipos da água, sendo o signo de peixe aquele que estará mais associado ao território, à região, antes do país ser um país independente, com esta língua. Mas o Portugal histórico, no meu entender, o mapa mais fiável será Câncer, com Neptuno no ascendente, o que dá, no fundo, algo muito parecido com a energia da água, Câncer-Peixes. Mas Portugal só manifestou o dom e a vocação marítima no seu segundo ciclo de história, ou seja, depois de quase mais de 256 anos. No caso do Brasil, muitas pessoas se interrogam como é que é possível o Brasil ter signo solar virgem. Como é que é possível, não é? Não associam muito diretamente. E de facto, num primeiro momento, fica um pouco estranho compreender. Já não é tão difícil de compreender, no caso de um dos mapas, eu considero que o 7 de setembro, à partida, pode ser bastante fiável. Vênus em Leão, perfeitamente compreensível, pelo lado festivo do brasileiro. Lua em Gêmeos... Você gosta? Do lado festivo do brasileiro. Eu sou muito yin de energia e não tenho assim tanta facilidade, pronto, numa exposição como no samba, mas eu gosto de ver e acho interessante e acho divertido. Mas a Vênus em Leão acho que é um dom do povo brasileiro. A Lua em Gêmeos, Júpiter em Gêmeos, o lado solto, comunicativo e de mistura de etnias e de culturas, penso que também está evidente. Mercúrio em Virgem, numa casa 8, a verdade é que o Brasil tem uma vocação oradora e escritora. Ou seja, há muito bons escritores brasileiros e também há muito bons comunicadores. O Brasil, quando vem cá, nós já estamos à espera que sejam pessoas que falem de uma forma tão fluente que encantam todas as pessoas. Mas é interessante, se for o Mercúrio de casa 8, porque é um Mercúrio médium, que faz a ponte com a morte e com os mortos, é o psicopombo. Então isso também me faz sentido. Saturno em Touro também me faz sentido, pela questão de ter sido construído, para já, com um território muito grande, com muita agricultura e também sobre a escravatura, de certa forma, é esse o peso do Saturno em Touro, oposto... E com os índios também. E com os índios, exatamente. Marte em Escorpião, sobretudo o meio do céu, conjunto à estrela do Rigel Centauro, que é uma estrela do pé, de futebol, desporto, também penso que tem lógica. Tem o Garrincha tem lá, o Pelé tem lá. Planetas nos mapas do Pelé, tem até outros jogadores de escalões menores também que tem Rigel no mapa, bem forte. Bem forte. O próprio ascendente Aquário pode parecer estranho, mas se nós virmos bem, a época pela qual o Brasil mais é conhecido é a época onde o Sol transita por Aquário, que é a fase do Carnaval. Para além de que o grau 27, se for o mapa das 16h30, também tem lógica neste aspecto em que, posso estar enganado, mas o Brasil tem 27 estados, certo? Então, as 27 estrelas da bandeira... Agora estou em Sintra, não consigo nem saber, né? Mas penso eu que faz sentido até pela facilidade com que os brasileiros têm, por exemplo, de adaptar novas tecnologias. Os brasileiros, por exemplo, na astrologia, são reis da internet, muito mais do que os portugueses, muito mais do que os espanhóis. Agora, voltando à sua questão, da adolescência, eu considero que, em princípio, o Brasil também pode seguir um ciclo de 256 anos. Se seguir esse ciclo, o auge do primeiro ciclo, a quarta crescente, terá sido a instauração propriamente da Primeira República. O auge terá sido nos anos 50 do século XX, com o movimento Bossa Nova, modernismo arquitetónico e mais uma série de eventos culturalmente fortes. Fundação de Brasília. Então eu penso que esse terá sido o auge do primeiro ciclo do Brasil. Tal como no caso português, o primeiro auge
correspondeu também à definição de Lisboa como capital, fixar o território. O que significa que, se esse ciclo estiver correto, esta fase do impeachment e da prisão de Lula, por exemplo, do impeachment de Dilma e desta confusão, estará a ser o quarto minguante, caso o Brasil siga um ciclo de 256 anos. O que significa que é possível que a essência mais forte brasileira, que até pode ser virginiana, tecnológica, técnica, engenheira, não é à toa que, por exemplo, a Embraer, ou que o Brasil tem tantas empresas de aviação, e quando eu vou lá, encontro sempre, não sei porquê, muitos engenheiros que dominam as telecomunicações, mas é possível que a vocação mais virgem de ordem e progresso se manifeste com o tempo. Mas isso implica também uma utilização na educação pública, meios inovadores de comunicação, como a internet, por exemplo. Acho que, assim, existem basicamente 4 mapas do Brasil. O Descobrimento, 1500, que tem uns estudos interessantes. Tem o da República, que é o último, e tem 2 na mesma época, que é o da Independência ou Morte, o Grito, 7 de setembro, e tem antes, 5 dias antes, 2 de setembro. 2 de setembro, quando a assinatura foi realizada, né? E depois foi comunicada ao esposo, né? E então um é virgem com ascendente Sagitário, o outro é virgem com ascendente Aquário. E o interessante é que o Júpiter, em ambos os mapas, 7 de setembro e 2 de setembro, está em Gêmeos, né? Uma lua fica em Peixes e a outra lua fica em Gêmeos, conjunto. E o Marte, um está no início de Escorpião, outro está a 3 graus de Escorpião. A diferença pequenininha, mas está em Escorpião também. Então, assim, para que haja, de fato, de direito e de fato, educação, saúde, cultura, novamente, como tem aqui com os portugueses, você vê, você vai conversar com um funcionário, com um motorista, com um garçom e com um professor, são níveis muito altos, todos níveis muito altos. A educação é primorosa, não sei se ela continua sendo, mas pelo menos dessas pessoas já adultas, é primorosa, assim, né? O conhecimento, o entendimento, até as piadas são inteligentes, é uma coisa elaborada, né? E no Brasil isso está um pouco, não é só a meu ver, mas eu estou falando aqui por mim, mas como eu conheço vários colegas e todo mundo fala assim, o Brasil, ele prima por, ele está por um dia ter essa educação, ter essa cultura e poder, mas há um despontamento mesmo. Os engenheiros, eles estão na América toda a América do Sul inteira, América Central, na África, está na Ásia, ou seja, tem empresas brasileiras de engenharia que elas realmente vão e criam estruturas para outros povos, né? Então existe toda essa área desse trígono, né, de Virgem e Touro, né, do Saturno com o Sol, Saturno com Mercúrio, mas ainda está muito a desejar, essa é a palavra que eu acho que tem que fazer assim. Então existem vários estudos de como fazer o Brasil melhorar e os impasses, né, mas eu chamo de adolescência porque agora está todo mundo reclamando. Na entrevista com o Luiz Quesina, eu coloco isso, ele colocou a opinião que existe, que essas divergências e brigas que tem agora, de certa forma você briga, mas você acaba ouvindo o outro lado. E com o passar dos anos, vai haver uma unidade nacional, né? Posso comentar? Claro. Sem dúvida que aquilo que você referiu, de estar um pouco aquém do potencial educativo, faz sentido. Mas, por exemplo, no próprio mapa, do segundo, mas eu penso que no primeiro de 2 de setembro será uma estrutura parecida, em que temos Marte oposto a Saturno. Os governantes, tendencialmente, mais jogo escondido, não é? Marte é Escorpião, nem sempre ao favor do Saturno em Touro,
povo mais oprimido e mais pobre, por exemplo. Contudo, o próprio mapa também sugere algo que já se está a manifestar como solução e como potencial, no caso representado pelo sextil e trígono a Urano e Neptuno conjuntos. Ou seja, é uma coisa bastante impressionante, não é? O Brasil ter nascido numa conjunção de Urano e Neptuno, que são dois planetas tão antagónicos, e eu penso que a chave do novo Brasil, que já está a manifestar, vou explicar, tem a ver com a vivência dessa grande conjunção, dessa ligação entre o individual e o coletivo. Como é que o individual, a direita e a esquerda, o socialismo e o liberalismo conseguem unir-se e conviver. Então, por exemplo, no Brasil, coisas como o coaching são mais evoluídos do que em Portugal. Como você diz que é mais evoluído? Está em mais expansão, está em mais movimento. O movimento, eu sei que são mais, nós somos 10 milhões, vocês são 200, podem fazer mais barulho, mas está mais evoluído tecnicamente, na minha opinião, e não só na área do coaching, como numa das áreas mais, vamos daqui a pouco falar da parte terapêutica, mais transformativas em termos terapêuticos, que é a área das constelações familiares ou das constelações sistémicas, que é o primeiro país no mundo a integrar no direito a metodologia muitíssimo transformativa, de ruptura e inovadora das constelações sistémicas a familiares. É o Sami Stock, o Sami, ele é um juiz. Exato. O Sami chegou, mostrou para o Bert Hellinger e para a Sofia, e eles gostaram muito, viram o potencial de paz que pode criar nos conflitos familiares, e principalmente familiares, né? E ele começou a fazer testes e 98% do trabalho dele deu resultado. Hoje a gente já se formou, da Hellinger Schule, já formou a primeira turma de pós-graduação em Direito Sistêmico. O que é incrível. Na minha opinião, se nós queremos ver mais à frente movimentos positivos que estão em curso, eu penso que esse, por exemplo, é um acontecimento histórico à escala mundial. Sim, vai ser à escala mundial. E porque o primeiro país, e portanto, se nós virmos as coisas numa perspectiva mais positiva para a frente, é possível que o Brasil possa ser precursor, pioneiro em muitas soluções inovadoras, sociais, como por exemplo esta, que acabou de fazer e que está a fazer. Você coloca isso como a conjunção dos planetas de diferentes caminhos, que é o Netuno, que é o mais socialista, comunista, e o Urano, que é o mais liberalista, que eles estão em conjunção de 1 grau, né? Sim, exato, mas é estranho, não é? Como é que nós conseguimos imaginar uma fusão de princípios tão diferentes? E é possível, certamente, conciliar a liberdade de ideias, o princípio da livre iniciativa, ao mesmo tempo em prol da comunidade. Por exemplo, eu não conheço bem o mapa do Bill Gates, mas é um caso interessante de um magnata que, chegando ao auge do seu império multimilionário, decide afetar todos os recursos, ou a maioria, para projetos de desenvolvimento social em comunidades desfavorecidas. Então, quando um rico fica muito rico e interiormente rico, qual é que é a única coisa que ele pode fazer? Compartilhar. É compartilhar para a sociedade. Então, eu penso que nós estamos a ter bastantes milionários no mundo, mas que também podem fazer eles a função de substituição quase do Estado. Então, eu penso que pode ser uma tendência de podermos ver mais esse tipo de atitude de investimento em prol do social. No Brasil, a gente tem vivo o dono de uma construtora chamada Cirela. Ele chama Eli Horn.
Ele é um amigo meu, eu sou amigo dele, a gente se gosta muito, ambos se gostam. E o Eli, ele compete com os outros empresários qual a porcentagem que você abdica e você doa para fins, não só de caridade, mas de instituições de ensino, instituições de cura, né? E ele tem, com autorização, e eu até compito com ele, que eu falei, até a parte que quem me conhece sabe, né? Porque eu dou muito, mas ele dá 60% da fortuna dele e do que entra também, com consentimento da esposa, com consentimento dos filhos, Bill Gates também com consentimento da esposa, para que esse dinheiro não volte à família e vá para ao que ele acha que é importante, né? Ele tem ajudado escolas, obras e agora questões sociais muito difíceis de prostituição feminina e prostituição infantil, que está um índice muito alto no Brasil. Ele criou um movimento para dar suporte para essas crianças não irem para esse lado bom que é ruim, né? Fácil que fica difícil, que é a prostituição, né? Principalmente nessa área. Acho um exemplo fantástico, não conhecia, e é possível que cada vez mais vejamos exemplos desses. Aqui, por exemplo, em Portugal, a maior parte dessa solidariedade é anónima. Contudo, eu já tive, por exemplo, em consulta alguns casos de clientes que tiveram problemas com os filhos, que precisavam de dinheiro para fazer operações cirúrgicas muito caras, em que, por exemplo, ligaram da parte do Cristiano Ronaldo a perguntar quanto precisam para fazer a operação, e depois deu. Então, em alguns casos nós vemos isso, mas eu penso que essa, sem dúvida, pode ser um dos caminhos. Cada vez mais os indivíduos que já se libertaram das amarras também materiais puras terem essa visão de que ficam ainda mais felizes se conseguirem contribuir socialmente. Aliás, o próprio andamento do planeta Terra e a crise ambiental, penso que não vai dar muito mais escolhas se não nós termos uma atitude, como eu dizia no início, cooperativa e de partilha. Vamos continuar um pouquinho com isso do Ronaldo, depois a gente vai para a área sistêmica, né? Cristiano Ronaldo virou um fenômeno e ele é um mito vivo, um líder, uma pessoa referência. E eu aqui de Portugal, a única coisa que eu pensei em trazer para o meu filho menor, eu tenho um presente para minha filha, um presente para o meu filho, um presente para minha mãe. O presente para o meu filho é uma camiseta do Cristiano Ronaldo, né? Já é assim, a única coisa que eu vou comprar para ele é isso, que é uma referência de uma pessoa. E no YouTube eu cheguei a colocar para ele assistir, há uns 2 meses atrás, o quão bem ele faz e as ações benéficas que ele tem, e com pessoas que não tem nada a ver com futebol, né? Então eu queria saber assim, como você vê ele astrologicamente, qual a relação dele com o mapa de Portugal, se você tem uma noção disso. Por exemplo, igual eu falei, o Pelé, o Lula, Garrincha, Milton Nascimento, essas pessoas, elas estão junto com esse Marte de Escorpião, dessa habilidade, dessa estrela fixa de Hegel, que vem da palavra Regel, né? Regel é pé em hebraico, né? Então assim, como é que é o Cristiano Ronaldo, né? Enfim, essa era uma história que eu agora ficava aqui 3 horas a falar, e eu vou sintetizar a minha opinião. Então, nós, quando interpretamos o país e as figuras mais importantes, como o caso do Ronaldo, nós temos que também ver a perspectiva mítica, simbólica, ligada à astrologia, obviamente. Então, Portugal tem uma conexão muito forte com o mito do Santo Graal, por várias razões. A razão número 1 é que foi fundado no dia de São João Batista.
dia 24 de junho de 1128. Sol em Câncer, o mapa, portanto, água. A razão número 2 é que o produto, antes de haver Cristiano Ronaldo, mais conhecido português no mundo, você sabe qual era? Era o cálice de vinho do Porto. Ah, tá. Não, tá procurando um jogador, né? Durante 300 ou 400 anos, Portugal era conhecido no mundo, o seu principal produto exportado é o cálice de vinho do Porto. Então, 2 factos. 3 factos. O principal mito português histórico é o mito de Dom Sebastião, um rei que, ao morrer ou ao desaparecer na Batalha de Alcácer Quibir, levou com ele a possibilidade de continuarmos à frente do Império Ultramarino, do qual tivemos dificuldade. Isso foi uma queda. Uma queda muito grande. Muito grande. O quarto minguante do segundo ciclo. Então, Dom Sebastião é um duplo aquário, portanto, aquário com ascendente aquário. Aliás, é dos poucos reis dos quais se sabia exatamente a hora de nascimento, porque estava tudo rezando para que ele nascesse saudável. Para que nascesse bem, porque senão não tínhamos descendência. Então o cognome dele é mesmo o Desejado. Então estavam todos os astrólogos da corte a anotar a hora de nascimento de Dom Sebastião. Então o que é que Aquário tem a ver com o Graal? É, como vocês sabem, em termos da mitologia, o Aquário, ou Ganimedes, era um mortal que foi resgatado por Zeus, porque era muito bonito. Aliás, o primeiro mito gay da mitologia grega, para servir numa taça a água e o vinho aos deuses. Então, o mito principal de Portugal, histórico, está astrologicamente associado a Aquário, que é também o Graal, ou outra taça. O que é que isto tem a ver com o Cristiano Ronaldo? É que nós estamos a viver a fase Aquário, como eu disse, que é o quarto auge português, simbolicamente o regresso da figura mítica do Dom Sebastião, o duplo Aquário. E o curioso é que a personalidade portuguesa mais famosa no mundo, o símbolo português no mundo atualmente, principal figura das redes sociais no mundo inteiro, que é o Cristiano Ronaldo, tem o mesmo Sol e a mesma Lua do que o Dom Sebastião falecido, ou seja, Sol em Aquário, 16 graus. 16 graus. Sol em Aquário, Lua em Leão, com Marte a ascender no horizonte, o guerreiro. Então, para coincidência... Marte e Vênus, né? Marte e Vênus, no caso do Ronaldo. É. Para coincidência, é uma coincidência extraordinária, porque o mito dizia que, ao regressar Dom Sebastião de uma ilha, e ele vem de uma ilha, da Madeira, ia resgatar a autoconfiança portuguesa, como acontecia na altura dos descobrimentos. E o que se passa é que o Ronaldo contrasta muito com o normal dos portugueses, pela autoconfiança. Então o exemplo que ele vem dar, são vários, você falou de um. O primeiro é da determinação mental, que é o princípio de Aquário. Quando nós fixamos e acreditamos, temos uma crença muito forte, mais facilmente conseguimos atingir os nossos objetivos. Portanto, é o princípio da excelência. E o segundo princípio, também é o princípio da solidariedade, que não faz sentido as pessoas chegarem a um certo patamar de abundância, se não for para também distribuir e ajudar socialmente. Ele fez um exame, ele foi, está no Juventus, não é isso agora? Juventus. Quando ele foi para o Juventus, ele fez o exame físico para falar qual o estado de saúde dele, e falaram que o sistema circulatório dele, fora a musculatura, tudo, é de um garoto 15 a quase 20 anos mais jovem que ele. Ele está num nível de excelência, até internamente, de circulação, por isso que você falou de Leão Aquário, pensei nas artérias, nas veias. Sim, faz sentido. É. Agora, eu fiquei pensando assim, o Quirón está entrando agora em Áries, saindo de Peixes, e vai tocar no Vênus e no Marte dele em breve. Sim, e ele no último jogo, este fim de semana, lesionou-se. Ele não é comum ele ficar lesionado. Isso é muito importante a gente estar falando, porque quem está começando a estudar astrologia, se parar, pegar avião, eu já dei aula sobre o Cristiano Ronaldo, por isso que eu tenho o mapa dele na cabeça. Mas assim, pegar o mapa dele, ver que o Quirón está entrando num local perigoso, né? Sim, sim, ele tem tido, apesar de tudo, um trânsito desafiante, até pelo menos o fim de abril, que teve também a ver com outras questões,
mais de escândalos, mas em geral eu penso que ele continuará nos próximos 2 anos em alto nível, mesmo com o Quirón em trânsito no ascendente. Engraçado, eu previ até maio. Até mais. É porque eu calculei o eclipse do dia 18 de agosto, que é nesse eixo do Sol dele, e calculei 9 meses depois, que acaba em maio. Ok, pode ser, é uma boa forma de ver. Eu no eclipse que teve em 2009, no conjunto ao Sol, ele ganhou a primeira bola de ouro, por exemplo. Isso, que foi 9 meses no eixo oposto. Portanto, eu não estou aqui a dizer que o Cristiano Ronaldo que é a solução de todos os males de Portugal. Só estou dizendo é que ele é um dos exemplos daquilo que os portugueses e em combinação com os brasileiros devem ser nesta fase histórica, que é serem bons naquilo que fazem e terem uma mentalidade de vitória no sentido de se superarem os seus limites, não necessariamente para ganhar ao vizinho do lado, mas serem melhores pessoas, serem melhores profissionais, serem melhores nos seus domínios e com isso contribuir para toda a sociedade. É isso que é o mito. Você acha que ele, passado o período de futebol, ele vai para uma área ONU, uma área, um embaixador? É essa precisamente a visão que eu já falo disto desde 2004. Ele tinha 18 anos e ele, Cristiano Ronaldo, tinha 18 anos. Eu desde 2004 dou palestras e digo sempre o mesmo, que o Cristiano Ronaldo tem estrutura para vir a ser não só na altura um jogador de futebol número 1, como depois disso uma figura de solidariedade mundial número 1. Então eu acho que ele pode perfeitamente, depois da época do futebol, ser um embaixador dos direitos humanos. Por uma razão muito simples. Ele, quando visita um país, mexe com mais multidões do que qualquer político. E isso é um igual uma princesa Lady Di é tipo uma princesa Lady Diana, mas com a diferença que ele é mais exemplo para as crianças, no sentido do heroísmo de vir, pronto, de todo o percurso dele, de autorrealização. Portanto, claro que tenho orgulho sendo português na figura do Cristiano, mas há outros movimentos a acontecer em Portugal também dignos de serem vistos, como por exemplo o Web Summit, como por exemplo este milagre económico que aconteceu agora, este boom cultural, vários cientistas a encontrarem também soluções milagrosas, gestores de topo em outras partes do mundo. Vai devagar agora, pá. Desculpa. Cientistas, quais cientistas, que assuntos? Pronto, na medicina temos algumas pessoas que conseguem ter, sobretudo quando estão em universidades estrangeiras, conseguem ter, ao mais conhecido é o António Damasio, portanto, neurocirurgião. Mas quando os portugueses está noutro contexto universitário fora, tem mais facilidade também em conseguir resultados. Temos gestores de banca também, temos o Ministro das Finanças português, que é hoje Presidente do Eurogrupo, temos o Presidente das Nações Unidas, António Guterres, que é português, e portanto há sim alguns exemplos que aparentemente desafiam a escala do número de portugueses no mundo. Então, comparativamente com outros países. Isso. Mas o movimento sebastiânico, o movimento aquariano, eu tenho a certeza absoluta que é um movimento a acontecer e a ajudar todo o mundo também a encontrar novas soluções. É um movimento em associação com o Brasil. Vou repetir, é um movimento em associação com o Brasil. E portanto, eu penso que aquilo que diziam poetas como Fernando Pessoa, do chamado Quinto Império, que é algo que não é tão estranho que já esteja a acontecer agora, mas que passa também pela colaboração com países lusófonos e Portugal-Brasil. E também nestas áreas do chamado desenvolvimento pessoal, coaching, terapias, astrologia, direito, internet, congressos, novas tecnologias, novas soluções sociais, tudo isso, novos pensamentos, tudo isso eu penso que faz parte dessa proposta. A gente tem bons astrólogos brasileiros vindo para cá. Como eu te falei antes de gravar, para você começar a voltar para lá, você, Luiz, né? Tem Carlos Holanda, Márcia Matos, Elizabeth Nakata, Márcia, Alexandre Schulte, né? E outros astrólogos que têm
alguma raiz aqui, né? Eu descobri meu consultório que você viu, ele é o salão nobre do hotel. Minha casa é toda essa Sintra, né? Mas assim, existe uma divergência de mapas também, não é? Entre os astrólogos portugueses. Tem astrólogo que põe uma data, astrólogo que põe uma outra. Você está a falar do mapa de Portugal? É, de mapa de Portugal. Né? Sim. Há uma divergência, vamos ver, em astrologia mundial ou mundana, há sempre muitas vozes discordantes, porque não, ao contrário de um bebê que se sabe quando nasceu, não é tão evidente dizer que um país nasceu naquele instante. Então faz sentido dizer que foi naquele ano, naquele mês ou ainda naquele intervalo de anos. No caso português, eu não tenho grandes... O meu mapa preferido, sem dúvida, que é o mapa da Batalha de São Mamede, em que Dom Afonso Henriques toma o poder à sua mãe, por razões de que o próprio mapa é muito consistente com a identidade portuguesa, nas suas várias dimensões. Contudo, há um mapa simbólico que não corresponde a um mapa real, ou não corresponde a um dia específico com aquelas posições. É um mapa, não vou dizer inventado, mas puramente simbólico. Esse é o que o Fernando Pessoa fez? Não, o Fernando Pessoa o que fez foi tentar encontrar, vamos ver, o Fernando Pessoa não tinha computador. Só um minutinho, para quem não sabe, ou ainda não assistiu a outra aula, eu vou postar a primeira sua, né? Fernando Pessoa, além de ser um grande poeta, é ainda um grande astrólogo. Porque o que ele escreveu, o que ele preveu, ainda está acontecendo e está para acontecer, de tão bom que ele é. Sabendo que ele era muito eclético, ou seja, ele dominava filosofia, ética, literatura inglesa, alquimia e astrologia, numa altura, como eu referi, sem computadores. Ele tentou viver da astrologia. Ele tinha um pseudónimo, Rafael Baldaia, para a astrologia. Rafael Baldaia. Baldaia, para a astrologia. Ele fez tratados de astrologia. Portanto, é de facto incrível um ser humano com aquele nível intelectual, como é possível. Mas ele, em relação ao mapa, para rematar a questão do mapa, ele tentou encontrar um eixo de casas de ascendentes e meio-céu, num guardanapo em que achou que podia ser ascendente Câncer e meio-céu em Peixes. A partir daí, tentaram ir procurar uma data de 1143, uma data importante, o Tratado de Zamora, embora fosse no dia 5 de outubro, e como 17 é um número que associavam a Portugal, Sol a 17 graus de Peixes, 1143 pode ser. Mas o mapa em si, com Lua em Leão, Marte em Leão, na minha opinião, para já não corresponde. Se formos calcular num programa, não encontramos esse mapa. Entendi. É puramente simbólico. Portanto, eu dou mais validade ao anterior. Entendi. Mas agora começou o som dos turistas, né? Que a gente está bem no corredor do hotel, aberto ao público, e a guia tem que falar alto. Então vamos continuar, mas quem escutar vai escutar. Aqui é um local turístico, né? Olha como está lindo o palácio. Magnífico, né? Hoje é um dia aberto, bonito, né? Não é assim tão comum dia destes em Sintra. Sintra costuma ter muito nevoeiro e hoje está um dia espetacular, limpo, céu, calor. Ventou muito de madrugada aqui, muito. E anteontem estava sol. Ontem estava nublado, mas ventou tanto, à noite, 2, 3 da manhã, que abriu tudo aqui, né? Daqui a pouco a moça para de falar. Mas isso dos mapas diferentes, você no seu cálculo do mapa, você vê o crescimento econômico, a liberação dessa dívida que Portugal tinha. E porque há 4 anos atrás, eu tinha um mapa só, que eu mostrei para o Luiz, que o nodo dá 17 graus de Leão, eu não sei qual dos mapas que é. E eu fiz o cálculo por aquele mapa e falei para Isabel Guimarães de Porto, e depois falei na minha palestra, em 2 anos vocês vão ver o Portugal começa a se desvincular dessa dívida e começa a, não é crescer economicamente, mas está mais liberto para poder crescer, né? Sim. Eu estava certo, e estava certo. Então, mas eu usei um mapa, por isso que eu não fico dando muita atenção para astrólogo que fala, esse é o mapa certo, esse é o mapa errado, né?
porque eu aprendi como cabalista que a gente fala assim, a verdade, emet, né, que a gente fala, ela é como um diamante. Então, imagina um diamante aqui, quem olha de lá para cá vê essa faceta, você vê essa faceta. Todos estão falando a mesma coisa, e eu vejo daqui, e todo mundo está falando a mesma coisa. Concordo, e por isso é que no caso da astrologia também tão diamantina neste aspecto. É possível astrólogos diferentes darem visões muito complementares, mas corretas no essencial. No caso deste boom económico, quem vê a perspectiva dos grandes ciclos, houve sempre um boom económico num auge. O primeiro boom foi a definição do território. O segundo boom foi a chegada às rotas do Oriente. O terceiro boom foi a reforma pombalina. E reforma industrial, comercial, de direito. Isso pós-terremoto também. Pós-terremoto. E portanto o quarto boom teria que ser uma coisa à partida consistente, mesmo que antes disso houvesse uma curva mais desafiante. João, e a Inquisição? Como é que você vê a Inquisição, o rei Portugal casar com a rainha, com a filha do rei da Espanha, ela pedir para que a Inquisição ingresse no país, de repente Portugal virou um local a mais de Inquisição, além da Espanha. Como é que é visto para você isso na história? A Inquisição começou a entrar, penso eu, já numa fase descendente do Império, penso eu já na fase, a chegada do final do Leão Virgem e depois mais a sério na fase Escorpião. Mas não é um assunto que eu devia dar mais atenção, não dou assim muita atenção, porque, enfim, houve outros eventos também difíceis de digerir, em termos de identidade portuguesa. Quais? Por exemplo, a escravatura, no auge de Leão. A escravatura aqui também? Aqui também, mas eu estou a falar do tráfico de escravos, sobretudo. Lá para o Brasil? Para o Brasil, pronto, mais tarde também para os Estados Unidos, mas esse é um lado português que existiu e que nós temos que admitir. A exploração colonial ainda no século XX e no século XIX, tudo isso é um lado menos positivo de Portugal. Temos agora os turistas em cheio. Vamos dar uma pausa de um segundinho, né? Pausa aí, né? Eu vou demorar. Entrou uma turma nova, mas os bagunceiros já estão começando a sair. Vamos dar uma continuidade, depois a gente vai para outro local, vou te convidar aqui para conhecer o Hotel Sete Ais melhor, né? Só para vocês saberem onde a gente está num terraço que é do lado do meu quarto, mas assim, que nem turista vem aqui. E o gerente geral falou que isso assim, é uma área maravilhosa, com essa vista, com esse sol, com essa... É uma coisa espetacular. À noite isso aqui fica todo iluminado. Uma coisa muito, muito bonita. Eu recomendo os turistas do Brasil virem nesse hotel. Há um ano atrás teve uma mudança da legislação e eles fizeram uma mão só. Então quem quer vir aqui e dar uma saidinha de carro para comprar o jornal, comprar um pão, alguma coisa, tem que dar uma volta totalmente nada a ver, de 14 quilômetros, descer até o vale e chegar na estação e ainda subir de volta. E então o que a gente faz, a gente vai a pé até a cidade e volta. Essa é a única parte do inconveniente, que a municipalidade daqui, a prefeitura que fala, que tomou essa decisão sem avisar ninguém. Aqui do lado tem uma condessa, uma senhora condessa, que para qualquer problema de saúde, tem que dar uma volta também enorme, uma coisa meio... Mas é um lobby que tem com parte turística, tudo que aconteceu. Mas de todo modo convém visitar. É que é uma coisa muito, muito especial. Vamos dar então continuidade e fechar esse bloco aqui. Bora! Uma coisa que eu trouxe para os alunos, também falei com o Luiz Resina, professor Luiz Resina, o trânsito num mapa, determinado mapa astrológico. Então você tem o mapa, você tem o trânsito, seja ele dos
dracones, dos nodos, dos planetas lentos, da mistura dos planetas, e ele forma uma composição que de repente a pessoa passa por uma grande mudança e ela não sabe lidar com isso. Então cria uma perda, um acidente, uma desilusão de amor, foi despedido, eu não sei, alguma coisa. Era, deixou de ser. E a partir dali a pessoa fica repetindo essa frequência que já passou, porque é efêmero. Então imagina, o exemplo que eu dei foi, com 5 anos a pessoa passou por aquilo. Hoje ela tem 40 e tantos anos, mas se você for falar com a alma dela, a alma mais primitiva, ela ainda tem 5 anos. Ela parou naquele tempo, como se aquilo fosse a verdade absoluta do mundo. Que não é possível, que não dá para viver, que não dá para sorrir, que não dá para amar. E eu comecei a falar isso numa das aulas, eu sei que foi a partir da 50ª aula, que eu comecei a falar, e aí? O que acontece com essas pessoas que passam por um trauma? Qual é a chance e como a gente pode limpar isso? Então isso é a gente vai falar sobre constelações sistêmicas aqui em Portugal. Nós dois somos consteladores, então astrólogos, né? Então isso é um assunto legal. Mas queria que você desse teu palpite sobre Portugal nesse bloco, sobre quais foram os assuntos. Foi o terremoto? Foi o desaparecimento do governante? O que mexeu? Na minha perspectiva, foi muito mais traumatizante em termos nacionais a perda da sucessão de Dom Sebastião do que o terremoto, do que o maremoto de 1755. Primeiro, porque nós tivemos a sorte de estar a chegar a um auge no depois do terremoto, com o governo do Marquês de Pombal, que fez um trabalho extraordinário no renascimento escorpiónico do país e da cidade. Portanto, eu acho que nós demos a volta a esse trauma. Em relação graças a uma liderança política. Graças a uma liderança política forte e diferente do convencional na época, porque não foi um rei a liderar, foi pela primeira vez um primeiro-ministro, o que era um conceito de governo para a época. Mas tem um brasão com um leão junto dele. Sim. Então ele tinha algo de rei. Tinha, sem dúvida, ele era taurino, com a lua em escorpião. Ele era nascido a 13 de maio, que é um dia para Portugal muito importante. Em relação à perda de Dom Sebastião, no coletivo, a mágoa ficou mais presente. Porquê? Porque na altura dos melhores soldados e dos melhores fidalgos portugueses foram para Alcácer Quibir e desapareceram. Então o resgate custou caro em vários sentidos. Custou caro financeiramente, politicamente, emocionalmente, custou muito caro. Isso foi quando? Isso foi em mais ou menos. 1578. Então, e aí, entre a gente, só sem ninguém escutar, não é muito tempo para ficar preso nisso? É, por isso é que eu digo, houve aqui outro trauma. Houve outro trauma associado a esse, que é o trauma do sacrifício dos marinheiros portugueses e das mulheres dos marinheiros portugueses. Porque as mulheres dos marinheiros portugueses, e já agora no mapa que eu utilizo, pelo menos, temos Vênus e Lua em Touro na casa 8, ou seja, ficaram um pouco também traumatizadas pela perda, e então o fado, a música do fado, também é um pouco esse exorcismo da dor, do luto da mulher que ficou à espera do marinheiro. Mas então essas duas facetas da perda do Império e do sacrifício da família por ir para longe, está ainda um pouquinho na moral portuguesa. Mas, respondendo à pergunta, eu penso que nós finalmente, agora no século XXI, com este movimento da autoconfiança... De uns 2 anos para cá. Já 3, 4 anos para cá, um bocadinho mais antes deste Expo 98, Prémio Nobel de Saramago, o encadeamento de eventos já está melhorando muito. E hoje em dia já vemos que há uma diferença considerável. O português já não vive tanto ligado a esse passado. Vive ligado
às tecnologias ambientalmente sustentáveis, ao pensar nisso, vive ligado a internacionalizar-se, a fazer, pronto, a ter resultados na sua vida. Então eu acho que já vemos a cura desse mesmo trauma. Então há uma visão sua sobre isso também? Não muito especificamente na visão terapêutica. Eu penso que no caso português ainda falta um pouco mais. E um pouco mais é a valorização do feminino, do sagrado feminino. Aqui em Portugal. Ou seja, não é à toa que nós temos um outro mito. Costumo dizer, o rei de Portugal é Dom Sebastião. A rainha de Portugal é Nossa Senhora Fátima, Nossa Senhora da Conceição, porque em momentos históricos críticos nós associamos a proteção, a soberania a Nossa Senhora. Então, no próprio mapa, Vênus em Touro, Lua em Touro. Então eu penso que falta aqui... Lua que grau de Touro? A Lua está no grau 15, na altura conjunta Algol, e a Vênus no grau 25. Vocês sabem que Algol hoje, 2019, está a 26 graus e meio. 26 graus e 25 hoje, né? Então, a gente tem que lembrar que cada 72 anos é 1 grau para trás. Então a gente vai regredir 72 várias vezes até chegar a 15 graus no mapa de Portugal, que a gente vai ter essa lua com Algol. Conjunto Algol, exatamente. Que no fundo teve a ver com o quê? Esse mapa é um mapa no qual Dom Afonso Henriques, Dom Afonso I, vence a mãe em batalha. E ao vencer a mãe, que já era viúva e que andava com um espanhol, assume o condado e corta a relação com a mãe. Então há aqui, sistemicamente, uma perda do feminino, que é depois retraumatizado com os homens que vão para longe das suas mulheres, nas navegações, mas que, ciclicamente, a figura do sagrado feminino com Fátima e com outros eventos, você não sabia, não penso que não sabia, mas a partir da primeira dinastia portuguesa, depois de Dom Sebastião, a coroa real foi dada à Nossa Senhora. Nenhum rei mais pôde usar a coroa na cabeça, porque Dom João IV disse: termos resgatado a independência dos espanhóis foi ato divino, que nós atribuímos a Nossa Senhora. Como Dom Sebastião, como esta coroa é de Dom Sebastião, eu não vou usar esta coroa, eu, Dom João IV. Esta coroa vai ficar aos pés de Nossa Senhora, a nossa protetora, e os meus descendentes, a não ser que regresse Dom Sebastião, é que vão usar esta coroa. Então é interessante ver quando há a República, que é o quarto ciclo, e que se limpa um pouco a religião, logo aí aparece o milagre de Fátima e todo o povo volta a ter uma ligação religiosa forte e ao mito do feminino. Então eu penso que há algo mais a fazer. Eu não sei se tem mais a ver com a parte da arte, ou da parte da arte musical, ou da arte literária, ou da arte erótica, ou dos próprios padrões de relacionamento, ou de sexualidade. Não sei se tem a ver com isso, mas eu penso que há mais qualquer coisa a fazer. Ou sensualidade. Não, da sensualidade, mas há mais algo a fazer em termos da ligação a... Pode ser que seja simplesmente Portugal abraçar os outros povos. Existe muita diferença de salário entre homens e mulheres em Portugal? Ainda existe. Ainda existe alguma diferença, sim. E ainda há muito a visão de que a mulher é suposto ser ela a tratar da roupa, da cozinha. E tem alguma mulher no governo? Tem mulheres no governo. Há uma ministra, inclusivamente, de origem africana, da Ministra da Justiça. Qual o nome dela? Qualquer coisa Vanduna, eu não sei Vanduna. Mas não sei o primeiro nome. Ela é ministra? É Ministra da Justiça. O primeiro-ministro tem origem goesa, indiana, mas há mais secretárias de Estado ministras. Agora, assim, de repente, não me lembro de muitos nomes, mas sim, não é a maioria são homens. A maioria são homens. Mas eu penso que tem algo mais a fazer. Provavelmente pode ser simplesmente Portugal viva o feminino através da atitude gregária, ou seja, de união de povos, de pacificador. Pode ser por aí. Isso o Luís Resina também coloca. Também falou disso. Coloca isso.
E eu incluí também até meu professor, um dos meus professores, nasceu no mesmo dia que o João Paulo II, e ele não era de astrologia, ele me dava outras aulas, e ele falava sobre essa importância da unidade, né? E dessa união, dessa agregação, e ele colocou isso como função próxima de Portugal, como uma missão de Portugal. Faz todo sentido, todo sentido. Ok, então vamos fechar Bora. essa parte aqui, né? Vou voltar a falar, para quem está assistindo esse vídeo, isso aqui vai virar um vídeo só, aí eu acho que vou ter que filmar lá, tá tão bonito. Tá né? lindo. Realmente, hoje é aniversário de uma pessoa muito especial que está comemorando lá em cima, né? Eu até deixei um presentinho escondido lá, um chocolate bem gostoso. Esse livro do professor João Medeiros, né? É um dos livros. Você tem 3 livros. Um é o primórdio deste, Oceano Ascendente, Ciclos de Portugal, 2004. Oceano Ascendente, segundo... Ciclos Astrológicos de Portugal. O segundo foi 2013, é sobre a astrologia natal, a astrologia normal, que é a carta, a astrologia psicológica. Eu tenho mais 2 a caminho entre este ano e o próximo. E uma pergunta, você tem uma escola, Certo. né? Nessa escola você ensina o quê? Ensino astrologia natal, horária e mundial, mas sobretudo o principal interesse das pessoas é a astrologia natal. Então tenho no fundo um curso organizado por módulos, cada vez mais tecnicamente complexos, da astrologia natal. Ai, que legal. E você atende também? Também faço atendimento. Então eu vou colocar alguns momentos assim os contatos, né, para ser legal Ok. o encontro. Vocês podem reparar que na hora que eu faço uma entrevista, eu direciono para a astrologia mundana, para a astrologia mundial. Mas por que eu faço isso? Porque isso é uma visão maior de um processo, de um mapa, de um país, que é muito mais interessante do que um detalhe de vida de 100 anos de um ser humano, né? Então, assim, é uma arte a astrologia mundial, da qual também me apaixonei, né? E então, daí a gente vai fazendo as saídas. E, como ele falou, a maioria das pessoas quer saber o mapa natal. Então, o mapa natal entra em contato com os astrólogos de suas cidades, né? Ou por Skype ou por internet, para quem quiser ter uma outra visão, com estudos também profundos aqui dos 2 professores de Portugal que eu estou recomendando, né? Que é João Medeiros e o Luiz Resina, né? Ambos professores, e o mais legal que ele colocou também nessa conversa, eu uso a expressão matemática celeste. Eu falo, eu dou curso de matemática celeste, eu trabalho com matemática celeste, que é astrologia, mas porque a gente sabe que são graus matemáticos. E na faculdade, uma das faculdades que eu fiz de psicologia, eu tive 3 semestres de estatística. E eu fui super bem em estatística, era como a coisa mais que eu tirava 9.8, 10 em estatística. Eu achava aquilo muito fácil. E assim, no último semestre eu deixei de lado, mas passei, mas eu falei, nossa, eu não sabia que eu sabia estatística, né? E que é uma visão mais complexa, né, da matemática, como se fossem vários trânsitos acontecendo, né? Uma frase para os brasileiros, para os alunos, e a gente termina. A frase que eu deixo para os brasileiros é: vocês são um espetáculo, vocês não têm provavelmente ideia da criatividade espiritual que têm dentro e da capacidade de encontrar soluções, de fazer associações de ideias e de pessoas, da simpatia e da energia positiva que têm, do otimismo.
portanto vocês são muito importantes no mundo. São muito importantes no mundo. Portanto, apareçam mais ainda. E obrigado. Ok, pessoal, terminamos essa, a gente vai dar uma continuidade em outros lugares, tá?